Vamos bater um papo hoje sobre quanto risco a gente deve correr para cada tipo de investimento e qual que é o nosso perfil de risco. Oi pessoal, tudo bem? Sou o Anderson, criador do Sócio Investidor, e hoje a gente vai bater um papo sobre o perfil de risco de cada investidor. Primeiro, vamos começar com a definição de risco. O risco nada mais é do que probabilidade de insucesso em determinada coisa. Agora vamos trazer para o nosso universo. A gente investe pensando na obtenção de lucro. E há aqui uma probabilidade de você ter insucesso, de você não obter lucro ou até obter um prejuízo. Então, o perfil de risco, ou seja, o risco, é o quanto você tem estômago, o quanto você aguenta ver o seu dinheiro subir e descer nesse caso. E existem aqui vários perfis de risco, de conservador arrojado, com vários intermediários aí no meio. Pensando nisso, foi criado a análise de perfil do investidor, API, o que é obrigatório para investimentos de nível moderado ou maior. Isso vem da Instrução Normativa da CVM 539. Vamos ler aqui a parte que nos interessa. Artigo 1º. As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente. Traduzindo, aqui está dizendo que toda empresa que presta serviços de investimento ou um consultor mesmo não pode prestar esses serviços sem antes conhecer o perfil do investidor. Logo, a corretora ou consultor imobiliário, como está escrito aqui no artigo, ele vai precisar te entregar um formulário, você vai preencher esse formulário e quando preencher ali vai estar escrito, baseado no que você respondeu, qual que é o seu perfil de risco, se você aguenta correr mais risco ou se você não aguenta correr risco nenhum. E eu posso não fazer esse teste, eu cliente? Pode se recusar, desde que você faça uma declaração de recusa. Mas é tão rápido fazer esse tipo de teste que nem faz sentido você fazer uma declaração de recusa, porque ela tem que ser de próprio punho, você vai ter que escanear, vai dar muito mais trabalho você fazer a declaração do que você responder o teste. Então, após esse teste, geralmente ele é feito online e a resposta é dada na hora, você vai saber qual o seu perfil de risco. Eu vou tentar procurar algum na internet para deixar aqui na descrição para você conseguir responder aqui. Deixa eu passar um pouquinho por cada um dos perfis, lembrando que esses perfis não são exatamente iguais em todas as corretoras ou em analistas de investimento. E agora, passando por cada um desses níveis, eu vou dizer qual que é o investimento adequado para cada um deles. Vamos começar pelo investidor conservador. Ele busca sempre preservar o patrimônio, abrindo mão inclusive de grandes lucros, e sempre busca uma alta liquidez. Lembrando que liquidez é a facilidade de resgatar o dinheiro de volta. Aquelas aplicações que não congelam o seu dinheiro e falam assim, você vai ter que manter seu dinheiro aqui durante tanto tempo. Então, uma alta liquidez é a facilidade do resgate daquele dinheiro. Esse tipo de perfil geralmente investe em tesouro direto, LCI ou CDB. Investidor moderado. O perfil moderado, ele não é tão averso ao risco quanto o conservador. Então, ele aceita até perder um pouco mais de dinheiro, caso aquele investimento tenha uma promessa de um pouco mais de rentabilidade. Esse tipo de perfil costuma investir um pouquinho mais em debêntures, fundos imobiliários, fundos multimercados, até alguns tipos de ações que são um pouco mais conservadoras. Agora o perfil arrojado / agressivo. Geralmente, algumas corretoras ou até mesmo analistas encaixam todo esse perfil em uma coisa só e às vezes eles separam. Mas não importa muito, geralmente quando você está aqui você já está investindo em opções, criptomoedas e várias outras coisas. Mas comparado aos outros, esse tipo de perfil aceita assumir um risco alto, óbvio, pensando em um retorno alto também. Aqui o cara investe em criptoativos, mercado futuro, opções, é o cara do day trade, perfil bem mais agressivo. Lembrando que logo eu farei um vídeo sobre todos os tipos de investimento. E aí você vai entender um pouco mais de cada um desses investimentos que eu estou falando aqui, caso você ainda não tenha entendido. Que é uma opção, que é um criptoativo, que é um LCI, esse tipo de coisa. Então, comenta aqui se você quer esse tipo de vídeo, que eu vou analisar e vou ver se eu consigo fazer o mais rápido possível para vocês. Aí você pensa o seguinte, o Anderson, fiz lá o meu perfil de risco na minha corretora e deu conservador. Eu posso comprar uma ação? Pode sim,
mas a CVM indica que a corretora mande uma mensagem para você falando: olha, isso não está de acordo com o seu perfil de risco. Você quer realmente fazer esse tipo de aplicação? Se você concordar ali, ticar, concordar e colocar que sim, você pode investir, não vai ter problema. Inclusive, de tempos em tempos, você pode refazer aquele formulário e aumentar seu perfil de risco com o passar do tempo, que é geralmente o que acontece mesmo. Você aumenta o seu perfil de risco conforme você vai obtendo um pouco mais de conhecimento na área. Lembrando que se você não tiver esse perfil traçado ou não fizer a declaração de recusa, você não pode investir segundo a CVM. Mais uma coisa, se esse vídeo está te agregando um pouco de valor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que vai entender e vai gostar desse tipo de conteúdo. Agora deixa eu dar um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. O formulário lá do perfil de risco é bem padrãozinho, então geralmente vai ter uma pergunta do tipo: você aceita ganhar mais dinheiro e correr um pouco mais de risco? E a gente vai ter várias outras perguntas no decorrer do formulário. Mas o perfil que vai ser traçado de acordo com aquele formulário não necessariamente condiz com o que é a realidade. Às vezes você vai ter um perfil arrojado após o preenchimento do formulário, mas você não está preparado para investir em ações, por exemplo. Às vezes o formulário vai dar um perfil conservador e você já investe em ações há muito tempo. O que eu quero dizer aqui é que as perguntas do formulário geralmente não refletem no perfil de investidor real. Eu acho que investir em ações, por exemplo, tem muito mais a ver com o seu conhecimento do que com o quanto de risco você consegue sofrer ali. É igual dirigir um carro. Você já dirigiu um carro? Se você dirigir, você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Você sempre sai com as duas mãos no volante. Às vezes você nem liga uma música porque tem medo de se desconcentrar. Tem gente que quer morrer quando precisa fazer uma baliza. E daqui a pouco você está fazendo baliza com um cavalinho de pau. Então o que eu quero dizer é que quanto mais conhecimento você tem, melhor você fica naquilo. Óbvio que aqui eu dei um exemplo que é bastante imprudente. Isso inclusive existe dentro do universo das ações. Às vezes, querendo um lucro muito grande, você se alavanca, ou seja, você pede dinheiro emprestado para investir. Isso é algo extremamente arriscado. Eu não faço esse tipo de coisa. Mas se você fizer, faça com total consciência do que está sendo feito ali na hora. E para quem ficou curioso, meu perfil de risco é agressivo. E eu não sei se eu vou conseguir colocar o teste aqui na descrição do vídeo. Caso eu consiga, faz o teste, volta aqui no vídeo e comenta qual que é o seu perfil de risco. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.